Queridos irmãos, queridas irmãs, de volta, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas anteriores das aflições. Então, esse é o vídeo 2. No vídeo anterior eu disse, no final, que nós iríamos tratar de algo relacionado a essas intempéries, a essas anomalias, né? Então, por exemplo, a pessoa que guarda muita mágoa, a pessoa que guarda muito ódio, ressentimento, a pessoa que não perdoa o outro e nem a si mesmo, ele desestrutura a área no perispírito correspondente ao coração e ele retorna ao corpo físico na próxima existência com sérias complicações no coração, né? Inclusive cardiopatia. Tem pessoas que precisam de cirurgias sérias no coração. Aí você me diz assim, mas se a causa está no perispírito, resolve a cirurgia? Eu posso dizer para você que se não operar o perispírito, não resolve muito não. Você já parou para analisar que existe muitos órgãos no corpo físico que quando transplantado eles rejeitam, ocorre uma certa rejeição? Sabe por que existe a rejeição física depois do órgão transplantado? Porque foi transplantado no corpo físico, colocado um novo coração, vamos assim dizer, porque eu não sou médico para entender esses nomes, mas dizendo assim você vai entender. Foi colocado um novo coração, tal, no corpo físico, mas não foi trocado aquele coração lesado que se encontra no modelador da forma. Então, o corpo físico, ele é o reflexo do perispírito e do espírito lesado. Aquela pessoa que se afogou, suicidou-se em águas, que se jogou em águas e se matou, eu vou morrer e pronto, suicidou. Suicidou, viu? Não é afogamento, não. Suicidou. Porque tem certos suicídios, tem certos afogamentos que não deixa de ser uma prova, uma expiação, mas não é suicídio. Mas é o suicídio. A pessoa vem com sérias complicações pulmonares, asma, bronquite e por aí em diante na área respiratória. A pessoa que botou fogo no corpo físico, untou o corpo de óleo, de gasolina, de álcool, meteu fogo, né? E morreu, suicidou. Eu estou tratando de suicídio. Ele, na próxima existência, ele, de acordo com algumas informações da espiritualidade, o primeiro retorno dele, depois de sofrer muitas décadas nas regiões umbralinas, ele retorna ao corpo físico, trazendo para o corpo físico, né, quase sempre a hanseníase, como antigamente eles diziam, a lepra, né?
Depois, ele, na próxima reencarnação, ele traz para o corpo físico o pênfigo, que é considerado o fogo selvagem. Você entendeu? Na próxima existência, ele traz o vitiligo. Olha para você ver. O vitiligo é o último estágio do processo daquele que colocou fogo no corpo físico em 3, 4 encarnações atrás. Então, cada encarnação, cada reencarnação, ele vai passar por uma etapa. Entendeu? Ele vai sofrer um bocado em cada reencarnação. O vitiligo. Aí muitas pessoas falam assim, mas o vitiligo tem a ver com o sistema emocional, psicológico. Ora, queridos irmãos, e qual suicida que antes de cometer o crime, o ato ali, qual suicida que não possuía, não detinha em si transtornos emocionais e psicológicos, e que depois ele alterou-se, né, para um quadro mais assim obsessivo e foi dominado por energias mais negativas, né? E ali prevaleceu o orgulho, o egoísmo. E então, quando os médicos dizem que o vitiligo tem a ver com o processo emocional, psicológico, eles não estão errados, não. Só que eles desconhecem a causa. Eles dizem que é emocional e psicológico, mas desconhecem a causa. Então, o vitiligo é o último estágio daquele que morreu, que se suicidou e que meteu fogo no corpo físico. Aí você fala assim, mas nossa, 3, 4 reencarnações? Não, mas isso é pouco. Porque a pessoa que se suicida, seja lá de qual forma, ele, no mínimo, para voltar como antes, ele necessita aproximadamente reencarnar umas 4, 5 vezes, carregando no corpo físico e no perispírito e no espírito aqueles transtornos todos e aqueles estigmas no corpo físico. Umas 4, 5 reencarnações, que equivalem, vamos dizer assim, vamos por lá uma reencarnação a cada 100 anos, vamos por 400 anos, para ele se recuperar. Olha para você ver que coisa interessante, né? A pessoa que se suicida tomando veneno ou comprimido, ou que inala certos tipos de gases, sabe? Suicídio. Aquele processo todo no organismo dele mata todas as células do corpo dele, corpo orgânico, não lesando só o corpo físico orgânico, quanto também desestruturando, deformando o modelador da forma, o modelador da forma que é o perispírito, e também lesionando o espírito. Na próxima reencarnação,
ele retorna com vários tipos de câncer em vários órgãos do corpo físico, onde aquela substância que ele ingeriu, muito ali ficou acumulado. Por isso que existe a tal da metástase. Você entendeu? Então eles dizem assim que o vírus do câncer, ele saiu ali do fígado e foi lá pro baço. Do baço ele foi lá para o pâncreas. Do pâncreas foi para o cérebro. Tá certinho a ciência. Só que eles desconhecem a causa. Por que que ele sai de um determinado local e vai contaminando todos os outros órgãos? Sabe, querido irmão, queridos irmãos? Então, a metástase é o vírus que é atraído por aquele órgão do corpo físico, que contém aquela substância que o vírus necessita. Então, vamos usar esse termo, que eu não conheço de esses termos científicos, né? Então, ele ele desagrega ali, né? Ele desgarra ali, se solta, e pela corrente sanguínea, ó, pá, para lá no baço. Aí vem o médico e fala assim, ó, tava no fígado, agora tá no baço também. Mas não é que o baço também trazia aquela toxina dos medicamentos do veneno que a pessoa tomou em vidas passadas. Você entendeu? De repente, o vírus dali sai dali, vai lá para o pâncreas. O pâncreas também foi afetado pelo veneno de vidas passadas. Atraiu o vírus. Ô vírus, vem cá, ó. Vem para cá. Você tem que comer aqui, meu filho. Vem cá. De repente, massa encefálica. Ah. De repente, pulmão. De repente, intestino. De repente, estômago. De repente, gente, mas que isso? É. De repente, ele se aloja nos ossos da pessoa. Olha só para você ver que coisa interessante. Porque o veneno, ele desestruturou todo o sistema imunológico, baixou a resistência, acabou com a imunologia do corpo físico e afetou o modelador da forma, que é o perispírito, e o espírito também. Então, ele retorna ao corpo físico. Então, você viu aí o porquê das metástases, o porquê do câncer de ossos. Você entendeu? Olha só que coisa. Câncer de próstata. Ah, é agora. Câncer de próstata. Não foi lá um suicida direto, foi um suicida indireto. O câncer de próstata está relacionado, em vidas passadas, àquelas pessoas que foram atores pornográficos, aqueles que insaciavelmente usaram excessivamente o sexo, entendeu? Usou e abusou do sexo.
foi um animal na questão sexual. Entendeu? Vem com câncer de próstata. Ai, maravilha, né? A mesma coisa, o homem impotente, né? Usou excessivamente, perdeu o fluido vital do órgão genital, né? Masculino. Então, ele vem impotente. A mulher que não consegue ter filhos, que luta, aquilo ali é uma prova, é uma expiação para ela aprender a respeitar a vida que Deus criou e a vida alheia, porque 99% das mulheres que não conseguem ter filho é porque em vidas passadas ela abortou 1, 2, 3 vezes, ou ela foi aquela dona daquela clínica que abortava clandestinamente crianças. Por isso, ela agora retorna sem o direito de ser mãe. E você já parou para observar que essas que não conseguem ser mãe é as que mais têm vontade de ter filho? Porque tá ali no consciente dela, no subconsciente dela, aquelas lembranças, ela sente necessidade de ter para resgatar aquela dívida. Mas é o que ela tem que fazer? Ela tem que amar os filhos do Calvário, que são esses que vivem nesses orfanatos e tal, adotá-los de coração, né? Se não tem condições financeiramente de adotá-los lá para casa, adota ele de coração, vai lá, cuida deles e tal, e tal, e tal. Mas e o processo da genética, que a incompatibilidade é justamente antes de reencarnar, na programação reencarnatória, tudo é inserido ali. Você entendeu? Porque o espírito, queridos irmãos, ele não tem sexo. O espírito não tem hereditariedade. A hereditariedade, ela é inserida no processo reencarnatório de acordo com o processo evolutivo e a necessidade da prova e da expiação do casal. Por isso que um vem com a incompatibilidade. E muitos casais recorrem até a inseminação artificial, né? Vítreo, e não consegue. Por quê? Porque há no perispírito dela, da mãe, há no perispírito do pai, aquela energia, sabe? Que não permite a fecundação e adiante. Não permite. Eles têm que passar por aquilo ali. É o resgate deles. Ela cometeu, ele também pode ter sido dono de uma clínica onde muitos abortos eram provocados e por aí em diante, né? O nanismo, que são os anõezinhos, que são lindos. Os anõezinhos são uma gracinha. Isso não é sarro, não, tirando gozação, não. É lindos. De fato, eles são bonitinhos mesmo, né? Mas o nanismo, ele é aquele que se suicidou conscientemente,
se jogando na frente de uma locomotiva, onde estraçalhou o teu corpo físico, pulou pulou em penhascos, pulou de prédio, enfim, estraçalhou o corpo físico. Então, como estraçalhou o corpo físico, sabe? De alguma forma também não deixa de danificar o perispírito. Então ele volta na próxima existência com o corpo físico reduzido. E você já parou para observar que tem casais de anões que os filhos deles usando esse termo, não são anões. Os pais são anões e os filhos, estatura de 1,90 m. Eu conheço isso. Como eu conheço casais de anões que um filho é anão, o outro não é. O outro tem 55 centímetros, o outro tem 1,90 m, 1,85 m. Porque o outro não pulou de penhasco, o outro não se suicidou. Olha que coisa interessante, né? As leis divinas são perfeitas, né? Então, a pessoa, nós vamos deixar para o próximo vídeo, da sequência nesse vídeo, viu? No vídeo 3, não da sequência nesse assunto, tá bom?